Bom, e aí contando aqui, acabou o tempo do YouTube, né? Travou aqui tudo, bom. E aí ele conta sobre, aí Adam e Havá, eles tentam agradar de alguma forma, enfim. E aí eles tentam oferecer tudo quanto é coisa pro Criador, né? Conta que Adam, ele pega o sangue dele, né, que está na terra, e oferece pro Criador junto com a terra. E aí começa o que a gente entende ali, uma representação do Messias. E aí sim o Criador fala: eu nunca vos pedi sacrifício, mas agora vocês vão sacrificar o Cordeiro, porque ele representará a salvação ao homem. E aí ele fala também que é um negócio interessante, ele fala assim: chegará o tempo que os homens perderão o sentido do sacrifício. Então você vê como o egoísmo já chega, né? Por mais que foi uma coisa estranha do sacrifício do Cordeiro, se eles pensassem no próximo, né, a descendência, tudo, eles saberiam, né, que esse sacrifício seria para as pessoas não esquecerem da aliança que ele fez. O problema é que essa descendência de querer oferecer trigo, coisas da natureza, assim, planta, pro Criador, vem de Caim. É por isso que tem uma parte que o pessoal, já vi bastante vídeo falando assim: porque o Criador aceita as ofertas de Abel, mas não de Caim? É justamente por esse texto que o pessoal esconde da gente, né? Não mostra, né? Na verdade não esconde, está aí, quem está interessado acaba encontrando. Mas ele fala que justamente isso, Caim, ele não quer fazer essa representação. Ele fala: não quero, não, isso aí. Ele dá uma pelada, assim, né? Meio malandro, meio malaco. Ele fala assim: não, eu não vou matar um animal, para mim tem que ser as plantas e tal, e tal, e tal. Só que o conceito todo, de toda aquela história que eles estão passando, ele menospreza, ele vira as costas. Aí ele começa a adorar o sol, que é interessante, que aí você vê a semelhança com um povo que começa a adorar o sol, que você tem Nimrod, você tem os sumerianos, você vê a descendência de Caim vindo de lá, né? Outra coisa, nesses livros conta das irmãs de Abel e de Caim, da multiplicação, da onde sai desses dois. Porque eu tenho amigos, né, que a gente conversa, eles falam: não é possível, tinha mais gente antes disso aí. Pelos textos que eu estou lendo, não tem nada antes, tá? Tudo bem se vocês tiverem uma referência, mas eu estou vendo que não. Começa daí. O problema é que eles têm irmãs, e a multiplicação começa daí, por mais bizarro que seja. É um pedido ali de alguma ligação que eles multipliquem pelas irmãs, enfim. Eles pegam, Caim é o mais velho, que é interessante que no texto conta que Caim, quando ele nasce, Adam, ele entende que ele seria o Messias. Impressionante. E aí fala no texto, isso aí está na história do universo, ele fala que a primeira palavra de Caim foi o nome do Criador, Ial. Eu achei interessante, assim, tipo, o Ial não tem, eu não vi. Mas ele fala que o nome do Criador sai da boca de Caim, é a primeira palavra que ele fala quando é pequeno, né? E aí foi uma das coisas que eu acabei falando: faz sentido. Se você vê que a estrutura da fala humana, né, você tem o I, A, U, né, você fala: isso está no homem, então já faz um pouco mais de sentido do que letras novas, ou enfim, o que for. Para mim esse nome está o mais perfeito possível. Quanto mais eu leio, mais eu vejo referência. Bom, deixa eu pegar aqui para continuar. Então tem o sacrifício de Ahuzhak, que é a representação do próprio Messias, né, o Cordeiro, aí vem a parte de Adam Havá, a fundação de Yerushalayim. Aí fala sobre a morte de Soroá, Sara, que fala no livro de Azar, conta bem detalhado essas coisas, porque ele conta que Abraham, ele leva o filho para fazer o sacrifício, só que ele não conta para ninguém. E aí ele fala, ele tem algumas coisas que é muito urra, assim, você pega e fala: a representação muito perfeita do que tem na nova aliança, é muito legal. Ele conta da morte de Soroá, né, de Sara, é bem legal. Bom, vou avançar um pouquinho porque chega nos 8 minutos, trava aqui, mas vamos ver. Registro da geração após o exílio. Aí ele conta, é meio forte o texto, mas enfim. Agora, porém, calar-se-á a boca dos judeus, e eles deverão admitir que Maria procede da casa de Davi e de Abraham. Ele conta que toda descendência, para quem gosta de pesquisar o físico, está aqui, ó. Ele conta, né, quem quiser ver, ó. Aí fala toda a descendência aqui, ó. Enoque, opa, pra cá. Ele conta toda a descendência e ele fala que eles perderam aquilo ali, ó. Os judeus não possuem o registro das gerações que lhes proporcionaria a verdade sobre a linhagem masculina de seus pais, porque por 3 vezes os seus escritos foram queimados pelo fogo. Ele conta as vezes, né? É bem legal. Ele fala aqui também, aqui, ó. Vês porque deve calar-se a boca os judeus, pois ousaram dizer que o Messias até hoje ainda não veio. Então devem eles necessariamente escolher 2 uma.
de duas uma. De duas uma. Ou aceitam a profecia de Daniel, ou rejeitam-na. A profecia, na realidade, cumpriu-se e as semanas transcorreram, e o Messias foi morto e a cidade pura foi destruída por obra de Vespasiano. Então ele vai falando várias coisas, né? Nada contra o judeu, porque aqui é só o texto, enfim, cada um sabe o que pratica, o que acredita. Mas aqui ele fala bastante coisa. Tem uma outra aqui que ele explica direitinho a ligação de Adão com o Messias. Fala dos magos. Aí ele fala aqui, ó, eles se chamavam magos por causa dos trajes que todos os reis pagãos portavam quando faziam sacrifício e traziam oferendas aos seus deuses. Vestiam uma vestimenta dupla por baixo da realeza e por cima da magia. Assim também eles, quando chegaram até o Messias, portavam os dois trajes para poderem oferecer os seus presentes. E aí conta esses magos, eles entendendo, cara, que é interessante que eles falam que eles leram, que vamos. E Perós disse-lhes, aí está falando dos magos: agora eu sei que a profecia de Yoshial, Isaías, é verdadeira, pois quando eu estava na escola dos hebreus, li Yoshial e lá encontrei o seguinte: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o seu nome é admirável, conselho, criador, eterno, herói. Em outro lugar está escrito: vede, uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e seu nome é Emanuel. Isso é, o Criador conosco. Mas, sendo ele como um homem, e os mensageiros do céu descendo até junto dele, isso mostra que na realidade ele é o Criador dos mensageiros dos homens. E todos os magos creram e disseram: este é verdadeiramente o Criador, pois sobre a terra já nos nasceram tantas vezes reis, heróis e filhos de heróis, mas nunca ouvi dizer que os mensageiros desceram até eles. Bom, eles falam de textos que eles aprenderam, que eles viram, e é legal que você nota que os caras não são hebreus, não são judeus, são estrangeiros. O que mostra que desde lá do início, é uma coisa que eu tinha até de desconfiança dentro da Vulgata. Você, não tem... Cara, você pega lá de Adam, qual a diferença que os caras fizeram lá? Nenhuma. Aqueles que seguem e aqueles que não seguem. É o que esse amor ao próximo, que todo o texto ele fala de algo ligado ao amor ao próximo. É muito próximo. Você vê que é o véu que está em Moshe, que o pessoal não consegue entender. Tem que destrinchar ele. O pessoal entende como 10 mandamentos, mas não entende como amor ao próximo. É muito interessante. Esse aqui que eu quero ler para vocês, se não trava de novo, que está chegando perto dos 8 minutos. Senão continuo no próximo vídeo. Cadê? Aqui, ó. Numa sexta-feira, o inimigo revelou as vergonhas dos dois. Numa sexta-feira, o Messias desnudou o inimigo e todas as forças, cobrindo-os publicamente de vergonha. Numa sexta-feira, as portas do paraíso foram fechadas. Numa sexta-feira, elas foram abertas. E por elas entrou o bom ladrão. Interessante, né? Isso aqui é no ano 300 e pouco. Enfim, esse texto aqui. Mas de alguma coisa ele sabia. Para ele escrever isso aqui, ele sabia de alguma coisa. Numa sexta-feira foi entregue o querube, a espada de 2 gumes. Numa sexta-feira o Messias triunfou pela lança e quebrou o fio da espada. Numa sexta-feira foram dados a Adão o sacerdócio, a realeza e a profecia. Numa sexta-feira o sacerdócio, a realeza e a profecia foram subtraídas aos judeus. E aí ele continua falando, cara. Ele continua falando um monte de coisa. E ele mostra a profecia através de Moshe, a profecia através de Moshe, o sacerdócio através de Arão e a realeza através de Davi. Esses 3 dons de que as gerações e estirpes dos Yahudim se beneficiaram durante um longo período foram-lhes subtraídos num só dia. As 3 coisas se acabaram e tornaram-se alheias a eles: a profecia pelo madeiro, o sacerdócio pela intenção de rasgar a túnica e a realeza pela coroa de espinhos. Também Uruha, da reconciliação, que habitava no puro dos puros do templo, abandonou-os. Afastou-se e rasgou o véu do lugar santo, em 2 partes. Igualmente, a Páscoa desvaneceu-se e os abandonou. Não tinham mais Páscoa a festejar. Saibas, irmão, quando Pilatos quis impedi-los a entrar no palácio oficial, eles retrucaram-lhe: nós não podemos passar no pretório, porque ainda não celebramos a Páscoa. Ao obterem a permissão de Pilatos, quando a execução de nosso Salvador, eles correram rapidamente ao santuário e de lá retiraram as tábuas e a arca da aliança e com elas construíram um madeiro para o Messias.
Então assim, é forte demais, cara. Então você vê assim que são textos e fala, pô, de onde o cara tira isso aqui? De onde ele tem conhecimento? Então, é muito texto que a gente precisa ler. A intenção, né, eu estou fazendo esse vídeo aqui, que eu nunca vi alguém falando, eu estou doido aqui lendo todos esses livros, cara. Não consigo repartir com ninguém. Espero que vocês gostem, que vocês leiam. Não precisa nem falar de mim, cara, em vídeo. Lê esses livros aí e me ensina que eu mais quero aqui. Eu estou doido aqui lendo o livro. E assim, não é contra, né, para não ficar, ninguém ficar magoado, cristão ou judeu, porque o intuito, cara, não é apontar alguém. O negócio é a gente ler e começar a entender, cara. Eu, pelo menos, não tenho remorso de nenhum judeu, de cristão, não tenho nada de ninguém, cara. Eu só quero saber a verdade. Se os caras fizeram ou não, cara, tá cumprindo com tudo que tá no texto, né? Tô falando essas coisas pra quem entende, então não... né, só pra não ter... Ah, mas você acredita, enfim. Eu posso até debater em outro vídeo, mas... Só isso aqui pra ninguém ficar com receio, né? Ou chateado do que eu tô falando aqui, porque o que tá escrito eu achei impressionante. Porque todas as sombras apontam sempre a mesma coisa, cara. É como o Fernando falou uma vez. No livro de Ezra, né? Que eu li antes do Fernando. E o Fernando viu, cara, o ciclo. Eu nem vi, passei batido. Você vê quando cada pessoa vê uma coisa, né? A vida, né? Ela é feita em ciclos, né? O trabalho do Criador. A obra, né? As coisas que ele faz é tudo um ciclo, né? Para a humanidade entender e tal. Eu falei, pô, que lindo, cara. Quando ele falou aquilo ali, eu falei, nossa, é perfeito. Você vê o nome do Criador também, né? Dentro de um ciclo, como o Fernando estava explicando, né? Que melhor do que o triângulo, é impressionante. Bom, vou pegar mais uma parte aqui para vocês ficarem bem curiosos e querer ler esse livro aí, que não os doidos, aqui, vendo? Aqui, ó. Vês, irmão Nemésios, como se sucedem as gerações e estirpes, de Adam até os Yahudim, ou até os judeus, e dos judeus a dos judeus, uma após a outra, até a morte no madeiro do Messias. A partir desse momento, cessaram as festas dos judeus, segundo Daud. Já havia... vou ler de novo. A partir desse momento, cessaram as festas dos judeus. Segundo Davi, já havia profetizado sobre elas. Ligai as festas com as cadeias, até as pontas do altar. Ele conta o que é cada coisa, cara. Ele fala aqui, ó. A partir da morte no madeiro do Messias, todas elas foram subtraídas aos judeus, como dito acima. E para eles, no futuro, não haverá mais rei, sacerdote, profeta e festa de passagem. Segundo a profecia de Daniel. Onde está essa profecia? Ah, está aqui, eu acabei de achar. Eu marquei aqui, ó. Após 62 semanas, o Messias será morto e a cidade santa ficará destruída até o fim da guerra. Isto é, por todos os séculos dos séculos. Eu anotei aqui 9:26, mas eu não lembro o que é. Bom, cadê? Mais uma coisa interessante, só para fechar, que está acabando o livro aqui. Eu estou bem no finalzinho, mas é muita coisa, tá, gente? Eu passei batido, falando rápido, só para ver se vocês ficam curiosos em ler. Tá? Cadê? Deixa eu ver que eu anotei bastante coisa. Quando Yahushua o desprendeu do madeiro, destacou também o letreiro que estava fixado por sobre sua cabeça. Isso é, no alto do madeiro do Messias, fora redigido por Pilatos em grego, latim e hebraico. Olha que interessante. Porque Pilatos não escreveu nenhuma... tá aqui. Por que Pilatos não escreveu nenhuma palavra em siríaco? Porque os sírios não tinham nenhuma participação do sangue do Messias, e porque Pilatos era um homem sábio e amante da verdade. Ele não quis escrever nenhuma mentira, como fazem os maus juízes. Agiu muito mais de acordo com o que está na lei de Moshe, que diz, aquele que condenam os justos... Aí 3 pontinhos. Então, cara, tem muito texto, cara. Muito texto. Enfim, bom... Bom, a gente fala um monte de língua, de nome. Se vocês se interessarem, cara, pode ler. O link está embaixo, tem mais livros aí para vocês lerem, gravarem, repartir, porque eu preciso saber o que vocês acham desses livros. E é isso aí. Falei rápido, me desculpem, mas é porque eu precisava passar rapidinho que está travando aqui. O YouTube eu não sei usar direito ainda, gravar aqui. Certo? Então até o próximo vídeo aí, espero que vocês gostem. Até mais.